Nós vamos agora, pela graça de Deus, meditar numa porção da Escritura que assim, Deus colocou no meu coração já muitos dias atrás para que eu falasse sobre essa mensagem. E o título que eu dei à mensagem é que não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. E é uma mensagem que ela tem como seu objetivo o corpo de Cristo, que é a igreja, seja na sua expressão local, seja a igreja de Cristo espalhada pelo mundo de forma aí universal, como nós a chamamos, não é? Então ela é abrangente. Os traços da mensagem, os ensinamentos que emanam dessa mensagem, eles têm a ver com a igreja como um todo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Um pastor amigo nosso, um vídeo maravilhoso de ver Bíblias sendo abertas, uma maravilha ver Bíblias abertas. Queridos, nós vamos ler alguns versos a partir do verso 12, mas antes que eu os leia, eu gostaria de localizar um pouco essa porção da Escritura, falando brevemente alguma coisa. O apóstolo Paulo escreve essa carta para esta igreja para tentar corrigir problemas que esta igreja estava enfrentando. A igreja tinha algumas turbulências, na verdade alguns problemas até difíceis, complexos de serem resolvidos, né? E nos capítulos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai tratar especificamente de problemas relativos a dons espirituais, ou seja, a habilidades para o trabalho que Deus distribuiu para a igreja, a fim de que a igreja pudesse trabalhar de forma harmônica, correta, em consonância com o propósito de Deus. Deus distribuiu habilidades para que as pessoas pudessem fazer uso delas dentro da igreja. E o que acontecia nesta igreja é que alguns vinham ostentando estas habilidades, estavam se jactando, se arrogando de alguma forma por conta desses dons, né? Na verdade não eram deles, como o nome diz, dom, era o que Deus havia dado, era uma dádiva, mas alguns estavam muito orgulhosos com estas coisas, não é? E usando assim de forma indiscriminada, de alguma forma, esses dons que tinham que ser usados de forma correta na igreja. Então, no mesmo tempo, o texto vai nos dizer que alguns queriam aparecer, nós tínhamos alguns que estavam insatisfeitos com as habilidades que haviam recebido, estavam meio invejosos. E então nesses 3 capítulos, que nós não abordaremos evidentemente, Paulo vai nos mostrar aí que na verdade há uma maneira certa de servir a Deus na igreja, e essa maneira certa vai se traduzir num corpo em cooperação e amor. Principalmente o aspecto do amor no capítulo 13, Paulo vai frisar muito, depois no 14 ele retoma a temática do serviço. Mas o que Paulo quer mostrar, e o que eu gostaria que nós pudéssemos trazer à mente, é de que a igreja, quando ela está debaixo da vontade de Deus, ela é um corpo que age, que trabalha, que sobrevive em cooperação e em amor. E Paulo vai se servir para poder ser bastante explícito, talvez mais facilmente entendido na sua abordagem. Ele vai usar como uma figura aí de linguagem, ele vai fazer uma analogia para facilitar a compreensão, e ele vai comparar a igreja a um corpo físico. Ele vai dizer que a igreja é algo assemelhado a um corpo físico. E ele começa então a fazer estas comparações para que o pessoal de Corinto, quando recebesse a carta, ao lê-la, podia entender exatamente, pudesse entender o que Paulo queria comunicar. Então, muito bom, são recursos didáticos que a gente deve usar sempre, fazer analogias, comparações, né? E ele vai usar o corpo humano. Então, capítulo 12, eu vou ler inicialmente versos 12 e 14, 12 a 14, diz assim a Escritura: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. E aqui ele fala de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, onde ele é o cabeça, ele é quem determina as coisas, Cristo é quem direciona, é quem mobiliza a igreja. E Paulo então começa a fazer essa analogia, como eu disse, dizendo que da mesma forma que o corpo tem muitas partes, mas há uma unidade,
o corpo é um só. Aí ele vai dizer, então o mesmo acontece com relação a Cristo, não é isso, a igreja. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos, e essa palavra Paulo vai repetir muito, mas todos nós, veja como é bem inclusivo se tratando da igreja, todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Então, o que Paulo coloca aqui inicialmente, queridos? Ele vai falando que essa igreja, que é um organismo vivo, da mesma forma como o nosso corpo tem partes distintas, com peculiaridades diferentes, a cabeça tem cabelo, a mão tem dedos, e há uma harmonia nestas partes, mesmo elas tendo diferença. A igreja acolhe e deve receber, e é assim que ela existe, pessoas de diversos níveis sociais, de toda e qualquer etnia, não importa o nível intelectual, e Paulo cita alguns aqui, não importa nenhuma destas condições, destas implicações, a igreja é uma unidade composta de pessoas que vêm de todo e qualquer contexto, e todas elas são unificadas, ou seja, são feitas parte dessa unidade que é o corpo, através do Espírito Santo que nos insere dentro da igreja. Por isso ele diz que nós fomos batizados por um mesmo Espírito, e a igreja então ela deve ter essa unidade de todos aqueles que lá estão e entregaram a sua vida a Jesus. Então todos na igreja fazem parte desse corpo e têm o mesmo Espírito e são guiados pelo mesmo e o único Deus. Eu vou ler agora uma outra porção dos versos 15 até o 20. Diz assim a Escritura: se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Então veja como eu comentei com vocês, queridos, pessoas que talvez insatisfeitas com o seu status, estavam pensando em talvez ser alguma outra coisa. E Paulo segue: se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Então aqui, queridos, fica perceptível como alguns tinham alguns dons de destaque, algumas habilidades que talvez traziam mais visibilidade. Alguns começaram a pensar, poxa, se eu não tenho aquela habilidade, eu não sou do corpo, talvez eu não sirva para nada. E Paulo diz, olha, se todo o corpo fosse apenas olho, a gente poderia imaginar talvez um monte de olho agregado aí, esse corpo seria uma anomalia, na verdade ele não seria funcional. Se a gente tentar imaginar um corpo composto por dezenas, centenas de mãos, sei lá, ainda que você possa pensar no polvo, ele tem muitas mãos, mas ele tem uma cabeça pensante, ele tem olhos. Se você imaginar apenas braços, partes qualquer do corpo, se nós pensarmos cada uma delas, que talvez alguém identificou como sendo mais importante, e aí por conta disso a gente teria ideia, olha, aquela posição é tão importante que seria melhor para a igreja que todos fossem aquilo. E Paulo está destruindo exatamente essa lógica. E ele vai dizer que a unidade do corpo, a harmonia, a beleza do corpo de Cristo, que é a igreja, acontece exatamente pela diversidade que nós temos com relação ao serviço, habilidades diferentes, distribuídas para pessoas diferentes, para que ao somar-se e através da cooperação destas partes, a igreja de forma harmônica, ela vai ser exatamente igual ao corpo, as coisas certas no lugar certo, produzindo aquilo que delas se espera. E ele finaliza então essa última parte que nós lemos, dizendo, assim há muitas partes, mas um só corpo. Ele fala de uma diversidade que acontece na unidade que é o corpo. Nós poderíamos olhar agora cada um para si mesmo e entender, nós sabemos como cada parte do nosso corpo
ela está exatamente colocada no lugar certo, ela cumpre um propósito ali. E se você quiser pensar uma coisa bem simples, como é importante cada coisa estar no seu lugar no corpo, você perceba como, por exemplo, os canhotos sofrem com artigos que são feitos exclusivamente para destros. Aquilo não é adaptado para aquela mão, ele vai tentar usar tesoura, algumas coisas, e por que fez uma diferença? Porque aquilo foi pensado para um órgão específico, e se a gente vai tentar usar um outro, vem a dificuldade. Se você tentar cortar então com o pé, papel usando uma tesoura, você vai perceber que não é funcional. A beleza do corpo está exatamente em ter essa pluralidade de pessoas específicas, habilitadas por Deus, exercendo e executando propósitos específicos. Mas havia o pensamento lá em Corinto de que talvez algumas dessas habilidades tornavam as pessoas de alguma forma mais importantes. Eu vou ler mais um pouquinho a partir do verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Queridos, agora Paulo faz aqui uma analogia interessante do corpo. Talvez, supostamente, ao que parece, algumas partes, como alguém que exercesse uma função X, se achava mais importante, como talvez um olho poderia se achar no nosso corpo, ou talvez como uma cabeça, ou como um pé. E Paulo vai dizer, olha, o olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Nós precisamos exatamente de todas as partes e todas funcionais. Não apenas ter todas as partes, elas devem estar funcionais. E ele fala algo interessante, a gente percebe o olho, é algo tão importante, por exemplo, citando o olho, a gente sabe que falta o que faz perder a visão. Basta fechar o olho e fazer um exercício. E Paulo vai dizer, olha, tem partes aí que parece que são muito mais importantes à vista de vocês, mas veja que ela está até desprotegida. Mas há partes que talvez a gente reputa de não tão importantes, mas nós cuidamos delas melhores do que dos olhos, nós protegemos com um pano. E isso tem um porquê de ser. Então Paulo frisa essa ideia que nenhum membro é mais importante do que o outro, principalmente sob o ponto de vista daquilo que ele realiza. Então nem pastor é mais importante do que o que chegou ontem, não há essa distinção. O único importante dentro da igreja de Jesus é o próprio Cristo. Não há pessoas importantes, não há lugar para isso. E Paulo vai seguir mais um pouquinho aqui, você me acompanha, no verso 24, a segunda parte, ele diz: Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Então, queridos, se por acaso alguém lá em Corinto estava agindo dessa forma, e pode ser que seja o pensamento de alguém, espero que não, já olha, eu sou bastante importante aqui, por causa de algo que eu realizo. E Paulo está dizendo que, olha, Deus estruturou o corpo e Ele é quem concede honra e cuidado prioritariamente àquilo que tem menos atenção. Então não há valoração aqui, mas se tentássemos estabelecer alguma, quem constrói é o Senhor, não somos nós. Provavelmente a gente vai encontrar mais valor naquilo que aparentemente menos tem aos nossos olhos. É o Senhor quem faz estas coisas. E olha o resultado disso, verso 25. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos, veja que não é exceção, todos cuidem uns dos outros, todos e não alguns, todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Então, queridos, Paulo fala aqui dessa cooperação. Quando o corpo está bem ajustado, cada parte no seu lugar, fazendo aquilo exatamente para o que Deus o separou, o
que acontece é que Deus é honrado. A igreja tem unidade, ela é coesa. E como ele diz aqui, se um membro é honrado, com eles todos são honrados. Se por outro lado um membro sofre, com ele todos sofrerão, porque a gente estará integrado. E vai acontecer algo que continua valendo a figura de linguagem aqui de Paulo. Quando você tropeça e dói o pé, é só o pé que dói, mas quem sofre é você inteiro. É o corpo, é a pessoa quem sofre. Por outro lado, se você se alegra com alguma notícia que te impacta talvez mais numa área da tua vida, quem fica feliz é você todo. Somos nós integralmente. Assim, com relação à igreja, Paulo está colocando, na medida em que nós tivermos consciência de que somos um corpo, de que nós agimos em harmonia debaixo do propósito de Deus, a gente vai experimentar todas estas coisas. A gente vai ter esse sentimento de corpo e cada um de nós que é parte desse corpo vai provar dessas realidades. E Paulo finaliza, verso 27, juntos, agora veja, não alguns, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Essa é a realidade de nós enquanto igreja. Como eu disse, seja na sua expressão local, seja na sua expressão mundial, universal, como queira. E eu quero agora, queridos, pensar algumas coisas, alguns pensamentos para a gente refletir um pouco mais para a nossa realidade específica, projetando o que Paulo falou aqui, tendo em mente o que eu falei lá um pouco anteriormente, um corpo em cooperação e amor. Na verdade, a mensagem de Paulo ao longo dos 3 capítulos, ela poderia ser sumarizada desta forma: um corpo em cooperação e amor. E ele vai mostrar isso com um aspecto triplo que eu quero compartilhar com você, e já adiantei um pouquinho dele. O primeiro aspecto desse corpo, queridos, que Paulo deixa claro aqui ao longo da exposição, é que não há membro autônomo na igreja. Não existe um membro que é deslocado do corpo. Não existe um membro que tem uma agenda própria. Não existe um membro que quer determinar algo para as demais partes desse corpo. Não há membro isolado que talvez entenda que ele se baste por si mesmo. O que Paulo coloca aqui é que cada um de nós é uma parte, e a gente só faz sentido exatamente se a gente estiver dentro de um contexto de corpo com mutualidade, andando junto de forma orgânica. Então, alguém que está dentro da igreja, e por isso eu chamei a mensagem falando que não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. A gente encontra ao longo da jornada da vida cristã pessoas que estão dentro da igreja, são membros da igreja, mas não interagem com a igreja, são isolados. Num certo sentido, falando de forma um pouco mais grosseira, é como se fosse um membro amputado. Ele não está em harmonia com o resto do corpo. Eu perguntei para o meu consultor desse tipo de assuntos, o Dr. Marco Antônio Guaraldo da Silva. Eu falei para ele: Marco, um membro amputado do corpo, quanto tempo sobrevive? Ele falou: em circunstâncias normais, 8 horas. Se tiver um gelo, alguma coisa aí que se possa preparar, de repente pode durar 24 horas. Mas o fato é que uma parte do corpo, quando ela está alijada do corpo, quando ela pretende trabalhar de forma autônoma, quando ela não se submete à vontade de Deus para nós enquanto corpo, vai funcionar como uma coisa que foi amputada. Com o tempo vai se desvanecendo e vai se perder, vai acabar. Não vai ter vida de forma autônoma. Não é assim o plano de Deus. Então, essa é a primeira implicação: não há membro autônomo. Nós precisamos participar do corpo, nós precisamos interagir para que faça sentido a nossa presença nele. A segunda implicação, queridos: nenhum membro desse corpo, e Paulo deixa isso muito claro, tem mais importância do que outros. Então, voltemos a nossa analogia do corpo aí. A beleza e a funcionalidade desse corpo, que é a igreja de Jesus Cristo, reside na sua totalidade. Ela parte da compreensão que nós devemos ter que quando Deus traz alguém
até uma igreja, ali ele entrega a sua vida a Cristo e começa a interagir, ele deve ter consciência de que é parte do corpo, procurar o seu lugar e fazer aquilo para o que Deus o levantou, para que haja harmonia e o que Paulo vai chamar em algum outro lugar de justa cooperação de cada parte. Então, de posse desse conhecimento, eu procuro meu lugar e eu vou me alegrar com aquilo que Deus me deu, seja o que for, porque ninguém é mais importante do que ninguém dentro da igreja. Já disse, vou repetir, só Jesus Cristo importa, só Ele deve ser exaltado, só Ele tem a primazia, não importa o que façamos. Deus nos coloca nesse corpo e, conforme Paulo vai dizer, Ele dá importância para cada um dentro desse conjunto. Ele vai honrar quem Ele quer honrar, e não há nada que nós possamos fazer acerca disso. Mas se a gente é como cristão, a gente se submete a Deus, procura o nosso lugar, se entende parte do corpo e vai com a importância que lhe é devida, com aquilo que Deus te deu, você vai servir, querido. E eu posso adiantar que você será muito abençoado em fazer exatamente aquilo para o que Deus te chamou para fazer. A terceira implicação: todos os membros devem produzir, realizar o propósito de sua existência como membro desse corpo. Então, queridos, não há membro autônomo, nenhum membro é mais importante do que o outro, e todos, a palavra todos, ela significa algo muito importante, todos, sem nenhuma exceção. Então, quando a gente fala todos, queridos, é preciso que isso traga para nós uma responsabilidade, no sentido da gente poder interagir com essa realidade que é o corpo de Cristo, aonde a gente foi colocado por Deus. Senão a gente está sem propósito, senão a gente está deslocado, senão a gente não vai estar aí em consonância com isso que Deus quer fazer. E nesse sentido, talvez a palavra que melhor vai reproduzir essas coisas aí é uma unidade de propósito com diversidade de funções. A gente poderia pensar, os exemplos são muitos, quando você vê uma orquestra, instrumentos diferentes, dezenas deles, cada um tem o seu papel ali, contribui para que haja um resultado harmônico. Você olha num grande canteiro de obras, quando a obra está em andamento, você tem lá carpinteiros, trabalhadores com ferro, engenheiros, você tem quem trabalha com montagem, você tem pessoas dirigindo, um monte de gente, parece que cada uma delas está fazendo alguma coisa que lhe é própria, mas na verdade todas estão dirigidas por um objetivo comum, e no final sai aquele prédio bonito. A sinergia, a junção de todos em convergência para o mesmo alvo, isso é sinergia. Isso, queridos, o Senhor tem feito nesta igreja, e Ele quer fazer, eu tenho certeza, com mais intensidade, com mais participação ainda, e nós precisamos estar de posse dessa consciência, desse objetivo que Deus quer realizar. O que a palavra de Deus nos diz, queridos, é que o Senhor não abre mão de nenhum. Então não posso eu, por minha conta, abrir mão de mim mesmo e entender que não é comigo. O Senhor não abre mão. Por isso a repetição de Paulo, tantas vezes frisando todo. E aí quando a gente pensa, queridos, num corpo, quando falta alguma coisa, o corpo é disfuncional. A gente não consegue realizar todo o potencial do nosso corpo se alguma parte estiver faltando. Me lembro, foi muito triste na ocasião, a gente lembra quantas alegrias o João do Pulo nos deu. A profissão dele era pular, ele usava as duas pernas, ele sofreu um acidente e perdeu uma das suas pernas. Não realizava mais aquilo que ele tinha talvez de mais importante, fazia muitas coisas. E assim uma igreja, se ela estiver destituída, se ela estiver com algum tipo de situação que faça com que algum membro não haja, nós vamos nos sentir um corpo incompleto e disfuncional. E isso vai diminuir a nossa capacidade de poder produzir realizações para a glória de Deus. Então, esse corpo sinérgico, ele tem essa ação orgânica associada de coesão,
que encaminha e potencializa todo mundo em direção ao objetivo comum. E as coisas ficam muito mais fáceis quando elas acontecem assim, queridos. Pessoas específicas que o Senhor vai trazendo e elas vão trabalhando ali, você vai e fala: puxa, louvado seja Deus, quantas coisas estão acontecendo aí. Agora, cada um, como eu disse, no seu lugar e funcionando. Tem duas maneiras, queridos, de um corpo físico não ser funcional, como eu mais ou menos já mencionei aqui. Uma delas é pela deficiência física, pela incapacidade, por algum fator limitador, em algum membro, em algum órgão. Então, se a gente imaginar uma mão com paralisia, a mão está lá, você olha, ela está lá, mas ela não realiza nada. E eu remeto agora de novo à frase que eu falei inicialmente: não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Então pode ser que nós tenhamos mão, está faltando mão, não porque ela está ausente, mas porque está inoperante. E essa é uma das formas então de a gente perceber que um corpo está disfuncional aí. Não basta estar ali, tem que participar, funcionar. A segunda maneira de um corpo ser disfuncional é pela negligência. A negligência, ter a consciência de que é parte do corpo, ou talvez não tê-la de alguma forma, mas negar-se a participar com aquilo para o que Deus o recrutou. A negligência. A gente poderia imaginar talvez uma situação totalmente descabida, mas se um membro do nosso corpo fizesse uma greve, acho que seria um negócio engraçado, mas nós sentiríamos os efeitos. Alguém se recusando a fazer o seu papel, alguém se recusando a fazer exatamente aquilo para o que foi levantado por Deus, por negligência. Nós experimentaríamos esses resultados, essa negligência aqui, por alguém que não participa dessa forma. Agora, queridos, o nosso desejo é ter um corpo em cooperação e amor, como o apóstolo Paulo falou. E para isso, nós precisamos ter uma conscientização da parte de todos, de que a gente deve caminhar assim como igreja. Muitos têm essa consciência, e exatamente por isso eu pude narrar uma história de 38 anos da igreja. Porque muitas pessoas ao longo do tempo conscientizaram-se desta verdade que Paulo nos fala aqui, e foram trabalhando lá. Muitas coisas foram feitas por muitas pessoas de posse dessa consciência de corpo que nós devemos ter. Nós temos uma série de fotos ali coladas naqueles tijolos, não é? A igreja não é apenas os tijolos que lá estão, nem as pessoas naquelas poses paradas ali como elas estão nas fotos. Isso é muito bom para trazer uma recordação para a nossa memória. Mas a igreja é exatamente esse corpo de adoradores que se junta e que caminha de forma sinérgica com uma conscientização de todos daquilo que o Senhor quer construir através de nós. Eu estava lendo um documentário, vendo um documentário essa semana interessante. Eu vi que até mais ou menos uns 3 séculos atrás, talvez um pouquinho mais, havia um fato interessante: os relógios marcavam apenas horas. Isso desde lá do passado, aqueles relógios de sol, aquelas coisas, os relógios marcavam apenas horas, e eles eram bem pouco precisos. Você vê que seria fácil atrasar ou adiantar em 1 hora num relógio que só marca horas, né? Os relógios só marcavam horas, é uma coisa interessante. Agora, recentemente nós temos visto relógios que marcam hora, minuto, segundo, o dia do mês, o dia da semana, tem cronômetro, marcador de batimento cardíaco, tem tantas funções. A gente percebe alguns relógios incrementados aí com cronômetro e outras coisas. Se talvez a gente pegar um relógio desse, queridos, e tirar dele o cronômetro, marcador de batimento, despertador, ele continuará sendo um relógio? Sim. Marcará horas? Sim. Mas vai nos deixar desprovidos de uma série de funções que poderiam estar sendo feitas porque já estavam nele e não estão acontecendo. Eu creio que da mesma forma a gente deve olhar para a participação nossa numa igreja. Talvez muitas coisas poderiam ser feitas pela igreja
e nós poderíamos talvez nos ver em alguma medida subaproveitados pela falta exatamente de colocar ali o despertador para funcionar, o ponteiro do minuto, colocar tudo aquilo que Deus disponibilizou. Nós podemos fazer isso, queridos, nós devemos agir dessa forma. É assim que a Igreja de Jesus deve continuar a sua jornada aí. Filadélfia, nesta data especial, quando festejamos mais um ano de vida, mais um ano de nossa existência, eu quero conclamar e desafiar a todos vocês que são membros dessa igreja, para nós sermos um corpo conforme a palavra nos ensina e desafia. Cada parte e toda parte para fazer aquilo que Deus o levantou para fazer e funcionando, interagindo, convergindo para um único propósito, para um único objetivo. Assim acontecendo, certamente todo aquele que olhar para a nossa igreja perceberá que aqui não há apenas um aglomerado de pessoas, mas que aqui funciona um organismo vivo, guiado pelo Senhor, onde todos se alegram e participam da justa cooperação de cada parte e realizam os propósitos de Deus para nós. Um corpo em cooperação e em amor. Se assim agirmos, queridos, outro propósito encontraremos. Nós continuaremos durante todo esse tempo que houver essa participação, esse desafio pessoal de cada um, fazendo jus ao nome que nós temos desde a nossa fundação, Filadélfia. Uma igreja onde o amor entre irmãos acontece e acontece no máximo de sua expressão, porque há uma conscientização de todos nós. Como eu falei, não basta estar na igreja, querido, é preciso ser igreja. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito aqui e que Ele nos abençoe para que nós continuemos por muito tempo ainda, cada um de nós buscando o seu papel e trabalhando para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que nos traz um desafio, no sentido de nós sermos verdadeiramente corpo de Cristo, onde Ele como cabeça nos dirige, nos levanta, nos salva, perdoa os nossos pecados e distribui para nós habilidades para o serviço, para que cada um, sem exceção, sirva ao Senhor de forma a promover a Tua honra e a Tua glória. Eu te agradeço, Senhor, porque há pouco mais de 33 anos eu tenho experimentado a Tua presença nesta igreja, neste corpo, e foram tantas as coisas que o Senhor fez ao longo desse tempo, e não há outra palavra no nosso coração que não seja de gratidão. Mas, Papai, sem desafiar ao Senhor, unicamente olhando para a Tua palavra, nós podemos e nós queremos mais. O Senhor fale ao coração de cada um de nós, mobilize esta igreja, motive os Teus servos, que cada um possa estar encontrando a cada dia a alegria de estar servindo ao Senhor como parte desse corpo, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, ó Deus, pelo sentimento de Filadélfia, de amor de irmãos que o Senhor tem colocado em nossos corações ao longo de todo esse tempo. Obrigado, Pai, por cada pessoa que passou por esta igreja e deixou aqui grandes contribuições. Nós te louvamos por isso também, ó Deus. Nós te louvamos porque a Tua presença esteve absolutamente sempre conosco, Pai. Louvamos o Teu nome por tudo isso, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus seja louvado pela sua vida. Eu quero que você mais uma vez, vamos aplaudir o Senhor pelo que Ele tem feito em Filadélfia. A Ele toda a honra e toda a glória, exclusivamente a Ele. Amém. Deus seja louvado.